É isso aí, meus alunos. Professor Silvio Santos aqui com vocês. Lembrando que hoje tem paródia para a gente destrinchar esse assunto, que não é muito difícil não, tá bom? Se você prestar bem atenção e a gente for direto ao ponto, eu tenho certeza que você vai conseguir assimilar tudo que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa tela, ver o que a gente vai ver hoje. Núcleo e síntese proteica, né? Você sabe que a síntese proteica, ou seja, a fabricação de proteína, ela vai depender do DNA que está dentro do núcleo. Isso mesmo, é o DNA que dá a ordem para a fabricação de determinadas, aliás, para a fabricação de proteínas. Então vamos estudar os componentes do núcleo, transição e tradução. Lembrando que transcrição e tradução são algumas funções, tá bom? Realizadas, aliás, alguns acontecimentos realizados aí a partir de funções designadas provenientes do DNA, beleza? A habilidade, entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. 2. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Então vamos lá. Primeiramente, componentes do núcleo, tá? O pesquisador escocês Robert Brown, um nome top, né? Robert Brown é considerado o descobridor do núcleo celular. O nome que ele escolheu, né, vem da palavra nux, né? É o nome núcleo que vem da palavra nux, que significa semente, ou seja, é no núcleo que nasce todas as nossas informações. Logo, quando você quer saber da genética de uma pessoa para confirmar algumas situações, você vai fazer um mapeamento, né? Você vai estudar o DNA daquele ser vivo para você entender geneticamente ele. Então, o nome que ele escolheu, né? A palavra núcleo vem do grego nux, que significa semente. Bom, então, primeiramente, nós temos aí componentes que estão ali relacionados ao núcleo, né? A carioteca. A carioteca é a membrana que delineia o núcleo, né? Essa membrana, esse envoltório nuclear, né? É chamado carioteca. Logo, seres providos de carioteca são seres eucariontes. Seres que não têm carioteca são procariontes, tá bom? Então, a carioteca é perfurada, vocês conseguem ver aqui vários furinhos, né, no núcleo, tá? Ou seja, na carioteca, através das quais esses furos, determinadas substâncias entram e saem do núcleo. Ou seja, existe um ambiente interno nuclear e um ambiente externo, tá bom? E existem moléculas que precisam entrar ou sair do núcleo, como, por exemplo, o próprio RNA, que a gente vai estar vendo isso mais para frente, tá bom? Então, nós temos aqui o nucleoplasma, temos a cromatina, que é essa massa proteica que fica dentro do núcleo, temos o nucleolo. Nucleolo é como se fosse o núcleo do núcleo, tá bom, pessoal? E o nucleolo, ele está diretamente relacionado aí à produção de ribossomos, que por sua vez, o ribossomo, ele é envolvido aí na produção de proteínas, tá bom? Diretamente envolvido na fabricação de proteínas. Colado do núcleo, nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, tá? Justamente o rugoso, por quê? Porque o rugoso, ele contém esses vários pontinhos aqui que são os ribossomos. E como eu acabei de falar, né? Os ribossomos é que vão fabricar as proteínas solicitadas pelo DNA que se encontra dentro do núcleo, tá bom? Temos esses poros nucleares, que é justamente os poros que a gente viu aqui no texto, que eu acabei de falar, por onde entram e saem substâncias, tá bom? E esse envoltório nuclear, por si só, ele é formado pela carioteca. Tá bom? Então vamos lá. A estrutura do núcleo aqui tem uma figura repetida, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Lembrando que aqui tem o espaço perinuclear, que é o espaço
interno, digamos assim, da carioteca, né? Que fica ali meiando a parede. Membrana externa, membrana interna da carioteca, que é a membrana geral que compõe o núcleo, nucleolo, os poros, isso a gente acabou de ver. Enfim, isso aqui é uma figura igual a que a gente viu ainda há pouco, apenas, digamos assim, de um outro ângulo ou com uma outra didática. Você consegue perceber que o retículo endoplasmático, que é essa rede aqui, né, de fibras, digamos assim, de tecidos, ela fica altamente próxima ao núcleo e justamente por isso ele possui ali uma função muito importante no que diz respeito à produção de proteínas, uma vez que ele está repleto ali de ribossomos, tá bom? Lembrando que nós temos o retículo endoplasmático liso e o rugoso, tá bom? O rugoso, ele está mais associado à produção de proteínas. O liso, ele está mais ligado a funções de produção lipídica, tá bom? Então, nós temos aqui um cariotipo, ou cariótipo, né? Que é aquilo, a gente já viu isso na aula passada. O que é o cariótipo? Ele é a quantidade de cromossomos que nós, seres humanos, temos. Mas o cariótipo, ele pode ser feito de qualquer ser vivo. O cariótipo do ser humano é formado por 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos estão presentes dentro do núcleo. Tá, pessoal? Lembrando que nós estamos falando de componentes do núcleo. Vimos lá o nucleolo, ainda há pouco. Vimos lá a cromatina, que é aquela massa que fica, que preenche o espaço do núcleo, tá bom? Os poros que ficam presentes no núcleo. Lembrando que dentro do núcleo encontramos o DNA. E o DNA nada mais é do que os cromossomos que nós apresentamos, tá bom? Nós temos 46 cromossomos, ou 22 pares de cromossomos. Quando você diz temos 46 cromossomos ou temos 22 pares de cromossomos, é a mesma coisa, tá bom? Esses cromossomos estão inseridos dentro do núcleo, tá? Ali uma fotinha, é uma foto didática, aqui é uma foto já real, tá? Cada um desses é um cromossomo e cada dois desses forma um par. 23 pares, 46 cromossomos. Nesse caso aqui, o indivíduo é o quê? É um homem, ok? Deixa eu apagar aqui de novo, que o rabisco está ficando, tá bom? Olha aqui está bem visível, ó. XY no final, o indivíduo é um homem, tá bom? Aqui, nesse anterior, eu me referi a um homem porque eu vi o Y aqui, mas nesse caso aqui é mulher, ó. X, você consegue perceber dois cromossomos X aí, né? No Y não tem nenhum. Então, voltando para frente aí, né? De volta para o futuro, né? A gente consegue perceber, então, um homem. 22 pares, lembrando que são 22 autossomos e um par sexual, que é o X e o Y, nesse caso aqui dessa figura, tá bom? Tipo de cromossomo, nós temos o cromossomo com aquela cinturinha mais no meio, a cinturinha mais em cima, um pouco mais em cima e um pouco mais em cima ainda, tá bom? Quando o centrômero, que é essa cinturinha que eu estou falando, né? Essa cinturinha aqui, ó, de uma forma didática, essa cinturinha se chama centrômero. Quando ele é no meio, né, ele é um metacêntrico. Quando ele é um pouco mais acima, submetacêntrico, acrocêntrico mais em cima e telocêntrico quando ele fica lá na região telomérica, que é a região mais, digamos, extrema, né, do cromossomo, bem na ponta mesmo, tá bom? Então, quando a gente pega um cromossomo e desenrola ele, é isso que nós vamos ter, pessoal, é o nosso DNA. Ou seja, cromossomo nada mais é do que o DNA condensado, tá bom? O DNA condensado vai formar os cromossomos, ou vai formar um cromossomo, tá bom? Então, cada, pessoal, cromossomozinho desse que a gente vê, ele nada mais é do que um monte de DNA todo enroladinho, compactado, tá bom?
Aqui nós temos uma foto, digamos, mais clara, né? Você consegue perceber que existe um cromossomo para cada lado, tá? São as cromátides. Cada um desses chamam cromátides e a gente chama de cromátides irmãs, porque elas estão ali juntas, tá bom? Então, região telomérica, essa região mais extrema do cromossomo, nós temos aqui o centrômero ou constrição 1, que é onde acontece, digamos, um estrangulamento, né, ali uma espécie de amarração das cromátides, tá bom? Então esse centrômero também é conhecido como constrição 1 e aqui embaixo também na região telomérica como constrição 2. E esses braços que ficam um para cada lado, né, que são cromátides ou braços cromossômicos. Tudo isso presente dentro do DNA. Vamos para a estrutura do material genético, beleza? Bom, a ribose e a desoxirribose. Lembrando que nós temos o RNA e o DNA, tá bom? Se o açúcar da molécula for a ribose, nós temos o RNA, ácido ribonucleico. Se o açúcar da molécula for desoxirribose, nós temos o DNA, tá bom? Então você percebe que a diferença é o quê? É um oxigênio que aparece aqui na estrutura, na cadeia, né, de carbono. Mas enfim, RNA, o açúcar é a ribose, DNA, o açúcar é a desoxirribose. Por isso, DNA, desoxirribose, e RNA de ribose. Por isso que é só o R. Tá bom, pessoal? E temos as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são aí 5, quando se trata de DNA. Tá? Temos as purinas, que é adenina e a guanina. Eu costumo lembrar como água. Presta atenção, ó. Água. Quando você fala água, o que lembra água? Né? Pura ou pureza. Então, AG, purinas, A e G, ó. A e G. A de adenina, G de guanina, tá bom? Então, água são as púricas ou purinas. As pirimidinas são a citosina, uracila e timina. Então, nós temos aí 5 bases nitrogenadas. Lembrando que a uracila não está presente no DNA. Ela só vai aparecer na molécula de RNA. Tá bom? Então, nós temos as bases púricas, que são adenina e guanina, e as bases pirimídicas ou pirimidinas, que são citosina, uracila e timina. Tá? Então, temos aí o grupo fosfato também, que vai estar presente no DNA. Tá bom? Então, nós já temos ali, para formar o nucleotídeo, o fosfato, já temos, aliás, a base nitrogenada, o fosfato, e falamos também da ribose. Então, a ribose não, né? A pentose, que é o açúcar, que pode ser ribose ou desoxirribose. Temos ali, que nós acabamos de falar, as bases nitrogenadas, que podem ser purinas e pirimidinas. E temos o grupo fosfato. Esses 3 indivíduos vão formar um nucleotídeo. Tá bom, pessoal? Esse nucleotídeo, ele vai ser formado por esses 3 componentes que a gente acabou de abordar. Todo nucleotídeo vai ser formado por um grupo fosfato, por uma pentose. Vocês veem que elas estão ligadas aqui, ó. Tá? Vai ser formado por um grupo fosfato, uma pentose. Lembra, se essa pentose for desoxirribose, vai ser DNA. Se for ribose, vai ser RNA. E por uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina ou citosina ou guanina. Uma das 3. Se for adenina, né, ela vai sempre se ligar com a timina. Se for citosina, vai se ligar com guanina e vice-versa. Beleza? Então, de que é formado o nucleotídeo?
um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser qual? Pode ser adenina, pode ser timina, pode ser citosina e pode ser guanina. Ah, professor, mas tinha uma uracila lá. Isso, uracila é só quando se trata de RNA, tá bom? Duplicação ou replicação, tá bom? Vamos lá. O nome já está dizendo, é quando o DNA, o que acontece com o DNA quando ele sofre uma replicação ou duplicação? Ele vai fazer uma cópia dele mesmo. É o que vai acontecer, tá bom? À medida que as bases vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas. Então, o que vai acontecer? O DNA, que é uma dupla fita em formato de dupla hélice, ou seja, ele é como se fosse uma fita girada, ele vai abrir, né? Vem lá a DNA polimerase, que é a molécula que tem a capacidade de abrir o DNA. Ela vai como se ela cortasse o DNA aqui no meio, tá bom? Polimerase, tá? Ela abre, DNA polimerase, ela vai abrir o DNA. E cada lado dessa fita, vocês percebem que a amarela e a roxa se separaram. Ela vai ser completa por uma outra fita complementar. Ela vai ser complementada por um outro jogo de nucleotídeos que estão aonde? Vagando pelo meio ao redor. Eles vão começando a completar essas fitas. Quando chega ao final da replicação, existe um DNA completo para cada lado. Entendeu? Então isso se chama duplicação. Esse aqui é um processo mais, né, assim, mais um pouco detalhado. É a mesma figura, é o mesmo processo, né, mas ele vai se detalhando aqui. Né? Então você percebe que aqui o DNA ele vinha fechadinho e a topoisomerase, né, que é a enzima que vai abrir DNA, né, ela vai separar, ela começa a separar essas moléculas, tá bom? Então você percebe que vai uma fita isolada para cada lado e elas vão ser completas por esses fragmentos aqui, né, de Okazaki, ou seja, são esses nucleotídeos que estão ali vagando e vão completando a fita que está naquele momento desunida. Tá? Então cada fita vai para um lado e cada uma delas vai sofrendo um complemento de uma fita complementar, tá bom? Então esse é o processo de duplicação. Isso é muito usado aí pelos vírus, ou seja, o vírus ele está muito de olho nessa função aí da célula. Tá? Duplicação ou replicação. Os experimentos dos pesquisadores Meselson e Stahl confirmou que a duplicação do DNA é o quê? Semiconservativa. Ou seja, isto é, a metade da molécula de DNA original se conserva íntegra em cada uma das duas moléculas filhas, tá bom? Ou seja, quando o DNA se abre, né? Vou fazer para cima aqui. Vamos supor que era um DNA e ele se abriu. O que você consegue perceber? Que cada lado dessa fita aqui, ela continua, né? Deixa eu ver aqui, eu vou fazer aqui de uma forma bem... vou botar aqui adenina, timina, citosina, citosina, timina, timina, adenina, adenina, timina, timina e adenina. Vamos botar aqui. No momento em que essa fita se abre, né, o que vai acontecer? Vai vir uma molécula fazendo essa fita complementar. Nesse momento, vai ser formada uma nova fita de DNA aqui. Então aqui vai ser ligado a adenina, por quê? Porque aqui é T, então aqui é A. Aqui é o contrário. A adenina vai se ligar com timina de novo, timina com adenina, timina com adenina e adenina com timina. Você consegue perceber, então, que metade é uma separação, né? Ele, como diz aqui, é uma duplicação semiconservativa. Por quê? Porque, por mais que essa tenha se formado agora, mas a porção original está sempre junto dela. Então, ele conserva sempre o lado original da fita de DNA. Tá bom?
Então, assim, uma molécula de DNA produz duas moléculas idênticas a ela, né? Há duas teorias de duplicação, tá bom? Transcrição. Existem três tipos básicos de RNA que diferem, né, um do outro no peso molecular. O RNA ribossômico, representado pelo RNA-R, assim que vocês vão ver ele, né, ou Rzinho RNA. O RNA mensageiro, representado pelo RNA-M ou mRNA. E o terceiro é o transportador. Todos esses tipos de RNA, eles vão estar presentes no processo da síntese proteica, ou seja, eles são necessários para a síntese proteica. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, o RNA ribossômico, pessoal, ele vai estar no citoplasma. O RNA mensageiro, ele vai ser fabricado dentro do DNA, tá? Ele vai fabricar dentro do RNA e depois ele vai para o citoplasma, tá bom? O RNA ribossômico, ele já está no citoplasma. E o RNA transportador, citoplasma. Tá bom? Então, o mensageiro, no momento em que o processo da transcrição vai acontecer, ou seja, o que é a transcrição? Vou colocar aqui, fabricação do RNA mensageiro. Ou seja, existe um trecho do DNA que vai codificar uma determinada proteína. Aquela sequência de DNA vai dar origem a uma proteína. Mas o DNA, ele é uma molécula que fica fixa dentro do núcleo. Ele precisa de alguém que vá providenciar essa proteína que ele quer. Tá bom? Então, o que ele faz? Ele vai abrir a fita através dos mecanismos que nós falamos ainda agora, de abertura de fita, né? A topoisomerase, DNA polimerase, a girase, que ela vai desgirar esse DNA e vai abrir essa fita. Num determinado trecho da sequência de proteína que ele quer, a RNA polimerase vai começar a codificar uma fita de RNA. Vocês estão vendo aqui, né, essa bolinha que vem trazendo, aliás, codificando essa fita vermelha. Uma vez esse RNA transcrito, essa mensagem, que é o RNA mensageiro, ele precisa ser transformado em proteína. Isso vai acontecer aonde? Lá fora no citoplasma. Ou seja, o RNA mensageiro, ele é feito dentro do núcleo, pois o DNA está lá. Tá? Então, os nucleotídeos utilizados possuem um açúcar ribose no lugar da desoxirribose. Por isso, o nome dessa molécula é RNA. Beleza? Então, segunda parte, há a participação de nucleotídeos de uracila no lugar da timina. Assim, se na fita de DNA está sendo transcrita aparecer adenina, encaminha-se para um nucleotídeo complementar contendo uracila, tá bom? Então eu tenho aqui, vou fazer de novo, né? A fita de DNA se abriu, tá bom? E eu preciso transcrever um RNA. Lembrando que essa fita azulzinha aqui é RNA, a vermelha é DNA. Aí eu vou ter aqui assim, ó, A, C e G. Quando eu for ligar esse Azinho aqui no RNA, ele não vai ser timina, ele vai ser uracila, porque no lugar da timina se usa uracila no DNA, no RNA. O A aqui vai ser a mesma coisa. O C vai se ligar com G e o G com C. Essa molécula azul é a molécula de RNA. Ela vai sair do núcleo, ok? E vai se dirigir ao RNA ribossômico, tá? Quando ela se encontrar com esse RNA ribossômico, o ribossômico vai fazer a leitura
desse processo. Tá? Mas vamos continuando aqui o que está escrito. Imaginando um segmento hipotético de um filamento de DNA com a sequência de bases. Beleza, então aqui nós temos um DNA. Tá? O segmento de RNA formado na transcrição terá a sequência de bases. Olha aí, ó. Toda vez que existir um A, não é com T que ele vai se ligar. Ele vai se ligar com T se as duas fitas forem de DNA. Se a outra fita for de RNA, aonde viria timina, vai vir uracila, tá bom? Então, A se liga com U no RNA, T se liga com A normal, C com G ou G com C, citosina guanina, guanina citosina, adenina uracila, adenina uracila, timina adenina, timina adenina, guanina citosina guanina e guanina citosina, tá bom? É assim que a gente vai fazer uma fita de RNA. Então, esse processo é chamado de transcrição. Então, agora nós temos aqui, ó, a partir de uma cadeia de DNA, a gente conseguiu gerar uma molécula de RNA mensageiro, tá? Aí, essa mensagem vai para o citoplasma, vai se dirigir para o RNA ribossômico, né, que ele vai produzir ou vai promover o que a gente chama de tradução, beleza? É o nome utilizado para designar o processo de síntese da proteína, ou seja, essa mensagem ela vai ser traduzida em proteína e vai ocorrer aonde? No citoplasma, com a participação do RNA, né, no caso do RNA ribossômico, e de aminoácidos. Por quê? Porque para se fazer proteínas é necessário aminoácido, ok? Então, logo, nesse processo aqui, em algum momento vai precisar de aminoácido, pessoal, tá? Se liga, tradução é o processo em que o RNA mensageiro vai ser transformado em proteínas, ou seja, aquela mensagem que ele está trazendo vai ser transformada em, digamos, em molécula física mesmo, tá bom? Que é a proteína. Isso está acontecendo o tempo todo ao seu redor, tá? Então você percebe, ó, RNA mensageiro, ele vai se ligar aqui no ribossomo e esse ribossomo vai produzir as proteínas, tá? Isso vai ocorrer lá no citoplasma. Então essa tradução, a tradução é um processo na qual haverá a leitura das mensagens contidas na molécula de RNA mensageiro pelos ribossomos. Esse vai decodificar a linguagem do ácido nucleico para a linguagem de proteína, tá? Lembrando que toda vez que a molécula de RNA mensageiro passa pelo RNA ribossômico, esse RNA ribossômico, ele vai precisar ler essa informação de uma determinada forma. Ele lê a cada 3 nucleotídeos que passam, codifica um aminoácido. A gente chama isso de códon. Cada códon que passa pelo RNA transportador codifica um aminoácido, entendeu? Então, ao passo que o RNA mensageiro vai passando pelo ribossômico, a cada 3 bases nitrogenadas que o mensageiro está levando, codifica um aminoácido. E esses aminoácidos vão saindo na forma de proteína, tá? Então, nós temos aqui, ó, o RNA mensageiro, que está aqui, ele vai passar sobre o RNA ribossômico. Você consegue perceber aqui, ó, ele vai trazer UAC. Quando ele passa UAC, ele vai ser correspondente a um determinado aminoácido. Aí vai a segunda leva de aminoácidos aqui, ó. Aqui ele já formou mais um. O primeiro, ó, ele formou a metionina. A segunda ele formou a fenilalanina. E assim ele vai formando outros. Tá bom? Eu estou fazendo aqui por cima da imagem para você entender melhor.
A cada 3 que passam pelo RNA mensageiro, ele vai fazendo uma proteína. Aliás, ele vai codificando um aminoácido e isso vai se transformando numa cadeia longa de proteína. Tá bom? Então, esse, ó, tá vendo? Ó? A cada 3 que passaram, formou um aminoácido. Ó. Ele está aqui, ó, no H. Então, ele formou aqui, ó, outro, mais 3, mais um códon. Ele forma outro. E nós temos essa tabelinha aqui de aminoácidos aqui, ó. Tá? Quando ele forma 3 vezes o U, é uma fenilalanina, ou UC, enfim. Isso aqui é uma espécie de receita para você ter aí, para você estudar. A cada códon formam um determinado aminoácido, tá bom? Cada vez que o RNA mensageiro passar lá com 3 letrinhas, com 3 bases nitrogenadas ou 3 nucleotídeos, vai formar, se for CCU, então vai formar a prolactina, enfim, né? Vai formar aí, a prolactina não, tem uma lista de nome de aminoácidos aqui que eu não estou com ela aqui agora, mas cada um desses é uma proteína, tá bom? Aliás, é um aminoácido. E agora, pessoal, tem uma paródiazinha bem bacana que eu quero mostrar para vocês. Eu vou estar aqui na tela com vocês, a gente vai dar umas paradinhas nela, né? E vai estudar um pouco. Lembrando que ela está com a participação de uma amiga minha, Débora, é a voz feminina que vocês vão escutar e a gente vai tentando parar e explicar um pouco, beleza? Vamos lá. Joga a paródia. Informações que vão de gerações em gerações. Se liga. Formados por nucleotídeos que vão se interligar, formando o nosso DNA. Parou aí, né? Formados por nucleotídeos que vão se interligar, formando o nosso DNA. Lembra que o DNA são 2 fitas ligadas entre elas, tá bom? Eles se ligam por nucleotídeos, e os nucleotídeos são formados por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Lembra que eu falei? Se a base nitrogenada for adenina, o outro lado tem que ter como base nitrogenada uma timina. Se for citosina, ele tem que ter do outro lado uma guanina, ou vice-versa, tá bom? Então ó, formados por nucleotídeos que vão se interligar, formando o nosso DNA. Solta! Sempre que a guanina tá lá, Aí são as ligações. é a citosina que vai ligar. Vai ser que quando aparece o T, ligo com A. Presta E eu atenção. sei que não tem T no RNA. Parou. E eu sei que não tem T no RNA. Por quê? Lembra que toda vez que nós estivermos tratando de RNA, no lugar do T é a uracila. Então, se eu estou transcrevendo um RNA, aonde seria T, vai ser U. Se eu tenho A aqui na fita complementar de DNA e aqui está sendo transcrito um RNA, então o que vai se ligar com A não é a timina, vai ser a uracila, porque aqui se trata de um RNA. Beleza? Vamos lá. Solta mais. Vamos aprender o que originou você. Ácidos nucleicos estão aí para esclarecer que no DNA a desoxirribose é o açúcar que comanda e no RNA é a ribose. Nucleotídeos é que formam o DNA. E para formar o nucleotídeo vai precisar de um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Vão se combinar e manter molécula ligada. Quando a timina se liga com a adenina, quando a citosina se liga com a guanina, formando o DNA que é uma dupla fita. Pra você aprender, então se liga nessa rima. Diga eu sei, diga eu sei. É a citosina. Diga eu sei, porque eu sei que você sabe. Vai ser que quando aparece o T, Ligo com A. Eu sei que não tem T no RNA. Curte a música, curte o som. Vai aprendendo biologia. Para fabricar uma proteína, você nem imagina. O DNA é separado Parou. por... E para fabricar uma proteína, você nem imagina. O DNA é separado por enzimas. Lembra que para fabricar uma proteína, o DNA precisa chamar quem? O RNA. E para ele dar a mensagem
para ele solicitar a proteína, ele precisa mandar uma receita pelo RNA mensageiro, porque o DNA ele fica dentro do núcleo. O RNA mensageiro é quem vai lá fora buscar ou mandar fazer o que ele quer, né? Então, para fabricar uma proteína, você nem imagina, o DNA é separado por enzimas. Vamos lá. Preste atenção, se liga meu irmão, está se iniciando o processo de transcrição. Parou! Vai estar para ele solicitar uma proteína, tem que iniciar o processo de transcrição. O que é transcrição? É o processo de fabricação do RNA. Vamos lá. A fabricação do RNA mensageiro que vai levar consigo o código proteico e entregar no citoplasma para o RNA transportador que vai levar ao outro que é o tradutor, que é o chamado RNA ribossômico. Traduz as proteínas, podem ser até hormônios, quem estuda meu irmão vacila, já sabe que no RNA no gatimina tem a uracila. A transcrição é promovida pelo DNA que sintetiza o RNA. Tudo que a gente já estudou. Os tipos de RNA são 3, já digo pra vocês, mas vamos lembrar um de cada vez. Mensageiro que vai migrar. Parou? Mensageiro que vai migrar. Ele é feito dentro do núcleo, mas ele vai migrar para o citoplasma. O transportador que vai transportar, é óbvio, transportar o quê? Aminoácidos, né? Para formar proteínas é preciso aminoácido. Quem que vai trazer esses aminoácidos? O RNA transportador. E o ribossômico que vai traduzir essa combinação, né? Formando proteínas para estruturação do nosso organismo, tá bom? Lembrando que o RNA ribossômico ele vai traduzir a combinação, mas sempre de 3 em 3. Vamos lá. Eu sei. Transportador que vai transportar. Se eu sei, você também pode saber. Ribossômico que vai traduzir combinação, formando proteínas para estruturação. Para estruturação. Yeah! Presta atenção agora. O RNA é diferente, não existe a letra D. É a uracila que você vai ver. Já falamos sobre isso. Se o DNA faz cópias, isso é replicação. Duplicação é replicação. Se houver erros, causa mutação. Parou. A mutação é o seguinte, pessoal. É quando a adenina é para se ligar com a timina, por exemplo. Mas ao invés dela ligar com a timina, a adenina vai se ligar, por exemplo, com a citosina. Isso é certo? Não, isso é errado. Isso pode gerar algum resultado inesperado nesse organismo, devido a uma mutação. Mutação é quando as bases nitrogenadas, os nucleotídeos, se ligam de forma equivocada, tá bom? Por isso que diz, se houver erros, causa mutação. Pode deixar seguir. Isso aí é muito fácil. É a citosina que vai ligar. Vai ser que Eu tô fazendo rap aí, hein? se o tempo voar. Uou! Eu sei que não tem tempo no RNA. Do RNA. Do RNA. Os nossos ácidos nucleicos contêm informações que vão de gerações em gerações. Gostou? Vá lá no YouTube, né? Procura essa paródia, tem lá Silvinho Bio no meu canal, vai ter essa paródia aí, paródia ácidos nucleicos, se eu não me engano, tá bom? Eu resolvi usar ela aqui para te explicar e eu espero que você tenha conseguido entender. Essa paródia tá lá, tranquila. Se for o caso, você volta essa aula e vê eu explicando cada parte da paródia que a gente usou, tá bom? E nós vamos finalizando a aula por aqui, porque nós falamos sobre tudo que essa paródia aborda. Então, eu acho interessante você estudar, usar ela no seu estudo, né? Não quer dizer que você tem que usar só a própria paródia em si. Vou decorar a paródia e já sei tudo. Não. A paródia, ela te dá o eixo principal do assunto, né? Mas você só vai
conseguir assimilar o assunto, aprender se você prestar atenção na aula, nas explicações, e aí sim a paródia vai, digamos assim, servir, né? Ela vai ter mais serventia para você. Beleza? Podemos encerrar, diretor? É isso aí, pessoal. Então, nossa revisão.